Primeiramente é uma honra e uma alegria imensa para mim, particularmente, para todos nós da Nova Consciência, a realização deste evento aqui, do Seminário de Direitos Humanos da Cidade Religiosa na cidade do Estado. É um tema que é pautado dentro da Nova Consciência há algum tempo, sempre nas realizações do evento. Primeira vez temos um debate que acontece fora do período do eventual consciência. E foi comentada essa ideia a partir do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Comitê Nacional de Direitos Religiosa, em uma reunião em março último, de todo o grupo em Brasília, onde foram apresentadas ideias e sugestões, das quais algumas delas acatadas pelo grupo do nosso irmão Marcos aqui, foi a realização de eventos de atividades na Paraíba, já que temos uma pessoa do professor Carlos, André Cavalcante, também membro do Comitê Nacional e representando a Universidade Federal da Paraíba, o grupo de juristas e religiões, a presença aqui. Nós temos a honra de ter duas representações paraibanas no comitê. De maneira que, quando se pensou lá, vamos agregar e trazer para, enquanto também promotores desse evento, todos os parceiros, né? Surgiu a UFPB, através dos professores Antônio Carlos Magalhães, que por um problema de saúde na família, deveria estar aqui compondo também essa mesa, e muito temos a agradecer pela questões técnicas de espaço e técnicas, especificamente de transporte, que foram resolvidas por parte do professor Antônio Carlos Magalhães, que teve Inicialmente, é muito prazer que me encontro no espaço para dialogar sobre uma questão que é tão contundente, aliás, são várias questões contundentes. Parabenizar a iniciativa dos que aqui organizaram o evento, especialmente o pessoal da Nova Consciência, mas também os que comigo vinham mantendo esse contato especial. Eu tomei a palavra especialmente e vou explicar também por quê. Eu tenho atividades de defesa de mestrado na UFPE, então foi estratégico. E infelizmente, provavelmente não posso ficar até o final. Mas algumas questões que são contundentes que eu queria até lançar como uma necessidade de discutir. Eu tenho para mim que, primeiro explicar um pouquinho quem sou eu, né? É bom também, especialmente eu estou vinculado ao Departamento de História da UFPB, mas venho discutindo desde o mestrado sobre a secularização, especialmente a partir dos espaços confessionais. Eu inverti um pouco. Eu penso que o espaço confessional também é permeado pelo sagrado, também não é permeado pelo sagrado, mas permeado também pelo profano. Isso eu discuti na minha dissertação, na minha tese, doutorado, e eu venho discutindo isso. Então, e venho discutindo também porque o Estado laico brasileiro, enquanto tal, é permeado exatamente pelo sagrado. Né? Essa perspectiva institucional jurídica que se constituiu desde 1891, com a primeira Constituição, ela não foi bem definida, né? No sentido de que o discurso que interpretou a laicização, né, num momento positivista, radical, né, verticalizante, e de outra maneira, quando ela chegou a se constituir, ela se tornou laicista, então ela atacou também. Então, como é que é isso? Só para historiador é meio... Você tem um instrumental que delibera a laicização do Brasil, histórico, que define a partir de 1891 um Estado que se pretende laico, mas os padres e os religiosos, os mais diversos pastores, continuaram no ensino público. Até porque não existiam docentes formados para terem uma perspectiva de, enquanto tal, serem, por exemplo, laicos. Eles eram padres ensinando o ensino público. A Paraíba passou por isso, a capitania da Paraíba e depois a província da Paraíba tem que se constituir, enquanto tal, como uma província pobre, no sentido de que os seus formadores eram padres ou pastores. Isso se constituiu. Eu brincava, né, Carlos André, lá, com a situação na perspectiva de pesquisa, por quê? Porque os símbolos sagrados, enquanto tal, inclusive os republicanos que foram constituídos, eles se constituíram dentro de uma métrica sacralizante
no sentido de que trocava-se a Nossa Senhora por Voltaire. Instituía-se Rousseau dentro de uma interpretação de quê? Eu brincava com isso porque eu trouxe um documento que eu até citava também com o professor Carlos, de que o documento diz assim: sairá um andor cívico na capitania, na cidade da Paraíba. O andor cívico homenageará os heróis da moral que são Voltaire, Rousseau, Diderot, enfim. Detalhe, os colégios católicos sairiam com o andor. O andor da laicidade. Então essa coisa entre o sagrado e o profano, uma coisa que muito me instiga, é isso que a gente tem, não é só do século XIX. Nós temos uma condição de sacralidade e confessionalidade que é uma dinâmica que requer, especialmente porque nós temos uma perspectiva cristocêntrica. Não é? Discutimos a multiplicidade, mas discutimos a partir a dinâmica da discussão em torno da sacralidade é cristocêntrica. Meus filhos ou meus netos efetivamente se constituem dentro de um universo. E eu fico meio que instigado nesse sentido, porque eu vejo historicamente isso. Muito claramente naquele evento em que um pastor da Universal chutou a Nossa Senhora Aparecida e, de forma irresponsável, por uma briga de poder, a Globo colocou no Jornal Nacional o que aconteceria se um muçulmano tivesse feito isso com a estátua de Shiva na Índia, na região da Caxemira, por exemplo. Nós teríamos até hoje morte comemorando a data do evento. E no outro dia, eu me lembro que eu fiquei esperando qual seria a reação da população. Primeiro eu vi os católicos dizendo que apenas lamentavam, né, mas nenhuma reação de insuflação de violência. E no outro dia, de Macedo chamou os fiéis para um culto na Igreja Central de São Paulo e chamou para uma guerra santa e deu a cada membro uma espada de plástico de He-Man. Eu achei aquilo cômico, mas ao mesmo tempo aliviante ao perceber que não iria passar daquilo. Eu tenho amigos que não são pessoas que vivenciam a minha perspectiva de experiência religiosa, parentes inclusive, né? Mas há um diálogo, há um respeito. Há a possibilidade de, você vai para o inferno, mas você é meu sobrinho, você é meu irmão, você é meu amigo, a gente conversa, não tem problema nenhum. No final você vai para o inferno, eu não vou, mas tudo bem, rola esse papo. Mas o que a gente tem percebido hoje é que, se não for tomado medidas, essa que é a grande contribuição dessa experiência, né, que o Brasil, para mim, é uma experiência, porque os Estados Unidos é uma transposição da Inglaterra, como também é o Canadá, como também é a Austrália. O Brasil, vamos fazer tudo de novo para ver o que dá? Né? Tem muita coisa que está dando errado, mas muita coisa que está dando certo. E uma dessas é a experiência. Se existe um país capaz de demonstrar, no mundo em que nós percebemos uma ampliação das tensões de nível religioso e racial, se tem um país que tem como demonstrar a capacidade de, mesmo na chacota, mas só na chacota, se viver com a diferença, esse país é o Brasil. Esse seria, talvez, ao meu ver, todos os meus limites intelectuais, e aqui estando disposto a todas as críticas, porque é uma perspectiva pessoal disso. Não sou nem um dono do saber, nem um grande teórico, nem nenhuma ordem de conhecimento epistemológico da ciência, mas de alguém que observa a vida humana, é que nós temos que preservar esse que é o grande capital do Brasil, para que nós possamos ofertar para as civilizações do futuro um laboratório da experiência da convivência com a humanidade. Que nós não possamos perder isso temendo a forma violenta como esses grupos se interpõem para destruir qualquer coisa que tente bloquear isso. E se esse evento tivesse sido mais divulgado mesmo, era capaz de ter um piquete aí fora impedindo a gente entrar. Então eu acho até bom que tenha sido assim, outside, né? Bem assim, entre nós, para que a gente não se sinta, se ele crescer, se continuar, podem ter certeza que a oposição que existe, a diversidade é muito mais violenta, muito mais séria, muito mais articulada, muito mais intrincada no poder do que a gente pode supor. E eu acho que Campina Grande, que ousou fazer uma experiência de encontro ecumênico, ela antecipou o que pode acontecer no Brasil se nós ficarmos omissos por tudo isso. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. PNDH 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades, respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado. Ação programática B. Promover campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para disseminar a cultura da paz e de respeito às diferentes crenças. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Primeiramente, quero aqui claramente parabenizar aos organizadores do evento e a todos que aqui se fazem presente. Ao mesmo tempo, estender meus parabéns à Marta, ao Carlos, ao Antônio, que embora não esteja presente, mas é um estudioso dessa temática, ao Rossandro e, consequentemente, ao Elianildo e o César. Veja bem, no momento em que nós fomos convidados, eu sou o José Marciano, professor da UFCG, mais especificamente do Centro de Desenvolvimento Sustentável, lá do Cariri, né? E a nossa experiência vai um pouco a partir de um centro de referência em direitos humanos, né? Que são poucos ainda no Brasil, mas já está surtindo alguns efeitos da prática ou da disseminação da prática dos direitos humanos. E claro, o tema é extremamente instigante, pois que trata nada mais nada menos do que pensar essa inter-relação ou esta relação entre direitos humanos, de diversidade religiosa, mais especificamente, e a laicidade do Estado, né? Laicidade do Estado. E aí, eu acredito que o vídeo que nós acabávamos de observar, ele traz um elemento, ele traz imagens que possibilitam a nossa reflexão, bem como traz também mensagens que fazem com que nós possamos repensar essas questões. E eu acho que uma frase do Mandela, no final, ela é muito emblemática para pensar um pouco o que nós estamos aqui discutindo, né? Quando ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, claramente podem ser ensinadas a amar. Eu acho que estão dando uma contribuição. E deram uma contribuição dessa relação de cuidado com a terra e de cuidado com a natureza. Algo que hoje é que nós estamos trazendo à tona. Mas não só esses povos, eu acredito que diversos outros povos milenares podem pensar essa contribuição. A questão que se coloca é de que forma é possível, numa sociedade que cada vez mais as relações humanas e as relações sociais e para com a natureza se transformam em relações mercantis. Isso é um grande problema com os direitos humanos que nós, na condição de defensores dos direitos humanos, estamos enfrentando, né? Na Paraíba nós temos outro grande problema. E digo isso de forma muito clara. A mídia, quando fala em direitos humanos, restringe de forma completamente estigmatizada direitos humanos como se nós defendêssemos o bandido. E restringe essa perspectiva, não conseguindo vislumbrar diversos direitos que estão por trás, inclusive daquele que
chegou a infringir uma norma. Nossa atuação pessoal é anterior e recentemente com o Comitê Nacional da Diversidade Religiosa nós fomos aprimorando essa ação dentro de uma leitura de conjuntura na Paraíba e no Brasil. O Grupo Vida Lícita percebe o momento como um momento propício para essa discussão. Eu vou fazer alguma observação sobre a possibilidade de nós vermos essa discussão dentro do contexto da história do Brasil, da história do país, tentando perceber distinções da intolerância religiosa que acontece, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos com aquela que acontece aqui. Nós estamos vindo de um evento inteiro que durou 3 dias em João Pessoa, foram 36 horas de evento, onde discutimos este e outros temas. Foi o 2º Seminário Vida Lícita de Ciências e História das Religiões. Contamos lá com uma conferência na noite de abertura da professora Marga e com uma sessão especial da Câmara Municipal de João Pessoa sobre diversidade religiosa, chamada pela vereadora Sandra Marrocos, ontem à tarde, com muito sucesso. Contamos também com uma articulação da qual a professora Marga certamente vai falar, junto ao secretário, junto ao governo. Isso tudo para tentar implementar na Paraíba aquilo que resulta da constatação que perpassa as falas de todos os que me antecederam e também que perpassou as falas daqueles que participaram do nosso evento em João Pessoa. Todos percebemos que a intolerância religiosa cresce no país. Todos percebemos que a intolerância religiosa se estabelece, nós estamos a um passo, talvez a 2, de vê-la transformar-se num dado da cultura brasileira. Do ponto de vista antropológico, ainda não se pode ter certeza de que isso ocorreu, pois a sistemática grupal ainda não está tão entranhada aparentemente. Há pouca pesquisa sobre o assunto. Mas, intuitivamente, pela experiência, com o trabalho científico, a gente vai percebendo quando características culturais realmente entranham, a intolerância está a um passo dele. Então, nós estamos com uma oportunidade de ouro, através de políticas públicas, através de ações cidadãs, através da nossa capacidade de articulação, através da pressão, e a pressão, às vezes, nem passa pelo Estado. É o caso, por exemplo, de reagir a quem ridicularizou o nome de uma novela por razões religiosas. Isso eu fiz no meu computador, eu não precisei apelar a nenhuma autoridade pública. Então, neste momento, no momento que antecede a efetivação, nós precisamos ter o foco bem nítido, o mais próximo possível daquilo que a realidade nos impõe, com os instrumentos de que dispomos, para não errarmos a estratégia, não atirarmos no canto errado. Então, eu vou tentar resumir aquilo que tem nos parecido como o mais evidente. Primeiro ponto, eu acredito que é a distinção entre laicidade e laicismo. Quando nós defendemos a necessidade do Estado se estabelecer como um Estado laico, nós estamos defendendo a laicidade, nós estamos propondo a laicidade, propondo, na verdade, aquilo que a Constituição, teoricamente, já reza, mas que não se pratica com a necessária observância. Isso é diferente do laicismo, porque o laicismo é uma ideologia. O laicismo não é exatamente uma ação baseada em componentes filosóficos, racionais, que levem a conclusões de direito público, de ação pública. O laicismo, inclusive, pode contaminar o Estado, como contaminou em alguns aspectos o Estado francês, na proibição do uso de símbolos religiosos até no próprio corpo do cidadão. O laicismo se confunde no Estado francês quando o Estado francês chama instituições secretas, ordens secretas tradicionais, cujo segredo é de caráter místico, é de caráter muitas vezes holístico, e obriga as instituições a revelarem todos os seus segredos a uma comissão do Ministério. Uma coisa que
tem propósito, é apenas uma maneira de dizer, cuidado que isso aqui é religião. Então acaba sendo uma perseguição à religião. Não é isso que nós estamos propondo. É preciso deixar isso muito claro, porque nós precisamos de aliados rapidamente. Nós precisamos contar com aqueles que vivem a liberdade religiosa, para que esses que vivem a liberdade religiosa sem o cometimento da intolerância religiosa compreendam que laicidade é defesa da liberdade religiosa. O Estado preserva a liberdade religiosa, o Estado garante a liberdade religiosa quando não se mete em religião e quando não permite que o indivíduo ou o grupo social se torne intolerante com o outro. Integrantes de diversas religiões, intelectuais, cidadãos da Paraíba, saudamos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa como um dia bem-vindo para a democracia e para o Estado laico e de direito. Irmanamo-nos também pela Semana Mundial de Harmonia entre as Religiões da ONU. Resolvemos unir o registro destas duas datas em um só documento. Nenhuma sociedade pode substancialmente ser democrática se não há o respeito aos credos religiosos, a perfeita harmonia objetiva entre as religiões e o vigoroso não a toda forma de intolerância religiosa. Assim, consideramos que é saudável a prática religiosa de qualquer matriz, da mesma forma que entendemos serem profundamente prejudiciais à vida em sociedade, às práticas de intolerância religiosa que vemos no mundo e, em particular, na sociedade brasileira das últimas décadas. Consideramos que nenhuma pessoa pode ser difamada por ter ou não ter um credo religioso, e que isto não seja critério para o exercício da vida pública. A religião não deve ser utilizada para manchar a reputação de ninguém. Consideramos, por exemplo, ser necessária a convivência pacífica entre pentecostais e membros da Jurema, da Umbanda ou do Candomblé, assim como entre católicos, evangélicos e espíritas, entre judeus e muçulmanos ou entre ateus, crentes. Consideramos, enfim, serem sábias as palavras do filósofo alemão Jürgen Habermas, quando afirma: o direito fundamental de liberdade de consciência e de religião constitui a resposta política adequada aos desafios do pluralismo religioso. Convidamos então os paraibanos e as paraibanas para a reflexão sobre a harmonia possível entre as religiões e sobre o significado danoso de práticas religiosas intolerantes, buscando um convívio mais humano e justo entre todos os seres vivos do planeta. Esse documento possa nos ajudar como base na discussão, no debate, na reivindicação para a criação do Comitê Estadual da Diversidade Religiosa, como determina o Plano Nacional de Direitos Humanos. É isso por enquanto, vamos ao debate. Bom, primeiro eu me sinto privilegiada, né, de falar depois que vocês falaram, que trouxeram abordagens bastante diferenciadas e complementares também entre si. E eu acho que esse é um momento particular bem importante também aqui para a Paraíba e para Campina Grande. E como foi dito, assim, o grupo é pequeno, está aqui, mas a gente nunca olha para o tamanho do grupo, mas para a qualidade do grupo. Eu acredito nisso também. Eu queria, assim, eu tinha até uma apresentação, mas eu vou largar ela de mão, porque algumas questões que eu tinha anotado para a gente falar, vocês até já anteciparam, né, na apresentação de cada um aqui da mesa. E eu diria assim, primeiro, a gente tem uma primeira concepção de que todas as pessoas têm religião. E isso não é uma concepção que a gente tem que levar adiante, porque existem pessoas que não têm religião e vivem muito bem assim também. E o fato de não ter religião não quer dizer que não tenham ética, porque a ética e o caráter não é definido pela religião. Ela é definida por várias outras questões, inclusive a religião, mas não somente pela religião. A outra questão que às vezes está muito forte, cada um tem sua fé diferente
diferente, mas todos cremos num só Deus. Também não é verdade. Porque dentro de cada tradição religiosa há atividades diferentes e concepções diferentes de Deus, e não é o mesmo Deus. Então essa questão acho que é importante, que quando a gente trabalha a diversidade religiosa, esteja claro, né, para que a gente também passe naquele processo de homogeneização, de que todos são iguais, né, e olhar para o nosso grupo brasileiro de cidadãos e cidadãs, que nós somos, sim, muito diferentes, né, entre si, e precisamos aprender a respeitar essas diferenças. Mas, ao mesmo tempo, temos muitas diferenças entre nós que precisam ser transpostas. Por exemplo, quando a gente olha a diferença do outro com inferioridade, a partir do racismo, por exemplo, a gente precisa transpor essa diferença, porque somos todos iguais. Se a gente olha para o outro diferente, por exemplo, o fato de ser mulher como inferior, né, ou com um papel secundário na sociedade, são diferenças que a gente tem que transpor. Ou quando a gente olha para a situação imensa de pobreza, de fome, de miséria no nosso país, são diferenças que a gente precisa também transpor. Então, há que se fazer a distinção. Quais diferenças a gente precisa aprender a respeitar e quais as diferenças que a gente precisa aprender e também lutar para transpor. Que muitas vezes esse desrespeito, essa não consideração ou a intolerância, ela é institucionalizada. E ela é institucionalizada de várias maneiras. Institucionalizada pelos discursos normativos, né, das instituições, mas também institucionalizada, como o professor colocou, o professor Ramsés, através de documentos, né, que estão ali catalogados, canonizados, né, para serem impressos nas relações e nos corpos das pessoas. O professor Rossandro falava de uma questão que eu achei muito interessante e que eu costumo também dizer que quem está maduro na sua fé não tem medo da fé do outro. E acho que nós estamos vivendo no Brasil num retrocesso, talvez voltando para a adolescência, em que o outro é ameaça, né? Então está faltando maturidade dentro do contexto brasileiro de viver com as diferenças, de viver com a diversidade de religiões, de viver com a diversidade cultural, né? E de fato, quando a gente está nesse período de adolescência, né, o que é diferente nos ameaça, nos amedronta, e a gente sente uma necessidade imensa, muitas vezes agressiva, de se afirmar. Na adolescência, isso é perfeitamente compreensível, mas na vida adulta, né, a gente pressupõe que esses processos já estejam superados, né? Então, a gente precisa olhar como é que a gente está se comportando diante do outro, que é diferente e, ao mesmo tempo, é nosso espelho. E, às vezes, eu acho que a gente tem medo do outro porque ele justamente mostra a nossa própria contradição, né? E quando a gente fala do outro como diferente, também precisamos considerar que nós somos diferentes para os outros, né? A gente só olha o outro, e eu acho que isso é um discurso muito europeu, né? Que o europeu chega aqui e diz: o índio é o outro. Aí traz os negros que não eram escravos, mas foram escravizados, e aí diz para os negros: você é o outro. Aí chegam os ciganos: você é o outro. Aí vem os judeus: você também é o outro. Chegam os muçulmanos: você é o outro. Chegam os orientais: você é o outro. É um discurso que a gente precisa transpor, porque tanto o outro é diferente para nós, como nós somos diferentes para os outros. E como é que o outro olha para nós? E isso é importante, esse processo também. Com
como um sistema de verdade para as outras pessoas. E esse foi o processo de colonização que nós até hoje temos essa herança, né? Coisas benditas, né, como o professor Carlos falou, mas também muitas coisas malditas, né, que a gente ainda precisa aprender a lidar. Quando o sistema de verdade de um determinado grupo religioso se coloca como único plausível, viável, né, e respeitável, então a gente está tendo problemas, porque existem muitas verdades e elas convivem simultaneamente umas com as outras. Isso que a gente precisa também aprender a trabalhar. Eu acho que também você colocou, Marciano, um aspecto que eu acho bem importante, a questão ecológica, né? Mas que é uma questão da sustentabilidade, que eu acho que isso é o que está mais importante hoje. Se a gente tem tantos desafios no país de enfrentar sistemas de violência institucionalizados e cotidianos, se a gente tem contradições sociais profundas, né? Se a gente tem uma parcela enorme da população ou passando fome ou em dificuldades muito grandes e tantas outras questões, se a gente vê o próprio ecossistema que nós fazemos parte, parece que a gente não faz parte do ecossistema, mas nós somos uma coisa só, está comprometido. Como é que as religiões que estão dentro da capitalidade social, em todas as classes sociais, por que elas não se juntam para algo em comum, em vez de discutir a diferença de dogma, de verdade, de fé? Eu acho que essa questão da convivência humana e a convivência com a natureza, que passa pela questão do território, passa pela questão da cultura, passa pela questão dos relacionamentos pessoais e coletivos, também pela religião, é um grande desafio para a gente também pensar enquanto diversidade, né? Dentro dessa diversidade humana e dentro dessa diversidade dentro do ecossistema. Félix Guattari fala que a gente precisa pensar num outro olhar sobre a natureza. E ele fala até de ecosofia, não mais ecologia, nessa lógica racional, iluminista, de dominação, do desenvolvimento a qualquer preço, sem pensar as consequências, pensar numa sabedoria sobre a ecologia. E o Ventura Souza Santos fala que a gente precisa pensar numa ecologia das relações, né? No conjunto da sociedade e também com a natureza. Depois nós passamos por ditaduras civis, por golpes de Estado sucessivos, né? E nós estamos há menos de 3 décadas experimentando um período de democracia, então estamos aprendendo ainda a fazer democracia. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente pensar sobre a questão dos direitos humanos, que também já foi tocado, né? E isso é importante porque quando nós nascemos, como nós nascemos? Assim como já somos hoje, nós nascemos em primeiro lugar como ser humano. Viemos ao mundo nus, sem nome, sem registro civil, sem roupa, sem partido político, sem clube de futebol, sem religião, sem cultura. E tudo isso a gente vai aprendendo e agregando a nossa vida a partir de vários processos, muitos deles que nós participamos ativamente, né, a partir das nossas escolhas, muitos deles que simplesmente nos acontecem e muitos deles que nos ensinam ou nos impõem. Então, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. E depois, nós somos cidadãs ou cidadãos brasileiros. E aí, a primeira coisa que está a nosso favor e também como nossa lei de vida é a nossa Constituição Federal. Isso que nos torna iguais. Isso que nos torna cidadãos e cidadãs.
em igual direito. E isso que garante que cada qual de nós possa fazer suas escolhas, possa fazer suas opções religiosas. Porque está garantido na Constituição, artigo 5º, a liberdade religiosa, a liberdade de expressar-se na sua religião, de ter os locais de culto protegidos, as imagens protegidas, as liturgias protegidas. E, ao mesmo tempo, a mesma lei garante que eu possa não ter religião. Por outro lado, dentro dessa liberdade, há condições, porque a gente não pode, por nome da nossa liberdade religiosa, ofender a religião do outro. Não permitir que o outro tenha a sua escolha, que ele tenha na igual medida que eu tenho. E dentro dessa liberdade religiosa e na laicidade do Estado, é importante o artigo 19 de nossa Constituição, que é o que nos dá algum parâmetro de que forma o Estado vai se relacionar com as instituições religiosas, com as religiões. O Estado não pode subsidiar, subvencionar, privilegiar um grupo religioso em particular. Ele pode, inclusive, fazer alianças, caso for no sentido de cooperação para o bem comum de todos. Vejam bem, bem comum de todos. E quando eu falo bem comum de todos, é de cada cidadã brasileiro. E não só de um grupo religioso. Mas quando a gente olha para o nosso cotidiano e dentro do nosso processo histórico, a gente vê que esses são os artigos mais violados no país. Porque a gente vê desde uma escola pública, como foi mencionado, com imagens religiosas, com crucifixos, começando a aula com Pai Nosso, com leitura bíblica, com cultos ou missas no seu interior, passa pelas nossas câmaras legislativas, municipais, estaduais e federais, com crucifixos, bíblias e leituras bíblicas. Inclusive, em Piracicaba, há 2 meses atrás, o vereador foi retirado pela segurança legislativa porque ele não levantou na hora da leitura bíblica. Né? Aí entenderam que ele estava afrontando a Bíblia. Mas a pergunta é lugar de ler a Bíblia na Câmara de Vereadores? Né? Ou quando a gente vê no Congresso Nacional que tem cultos ou missas, ou quando a gente vê diversos monumentos em praças públicas, a Bíblia, há uma imagem específica, né? Há uma santa, há um padroeiro, há uma padroeira, que é espaço público de todos uma praça, não é? Ou quando a gente tem que se perguntar, a escola pública é lugar de ensinar fé, quando ensino religioso e confessional? Não, o lugar de ensinar fé é em casa, é no templo, é na mesquita, é na sinagoga, é no terreiro, é na igreja, e assim por diante. Um material, né, esse livro aqui na entrada, quem não recebeu pode pegar na saída, que justamente apresentam alguns desses acordos internacionais e também alguns tópicos da legislação brasileira ao final e que tratam dessa mesma questão. Nós também estamos fazendo uma campanha nacional, diversidade, paz, religião, respeite, né, democracia, paz, religião, respeite. Eu acho que é muito importante. A democracia vai ser construída não pelo Estado religioso, e às vezes tem uma campanha que diz assim: o Estado é laico, mas o povo é religioso. Realmente, mas eu diria mais uma frase: o povo é religioso, mas o Estado é laico. Tem umas reações bem fortes em relação à retirada de símbolos religiosos dos espaços públicos, como, por exemplo, os tribunais de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mas com o argumento de que aquele símbolo é cultural, né? Mas nem todo o povo brasileiro se identifica com esse símbolo. Né? Se todos, 100% da população fosse da mesma religião, a gente poderia até pensar no caso. Mas mesmo assim, não é local
espaço público é de todas e todas, e não só apenas de um grupo religioso. E uma outra questão que eu acho que é importante colocar para vocês, que são as articulações que a gente conseguiu nessa semana fazer aqui em João Pessoa, no caso, por ser a capital, na Paraíba. Foram reuniões com algumas secretárias e o secretário, né, o secretário de Segurança Pública, a secretária de Desenvolvimento Social e a secretária dos Direitos da Mulher e da Diversidade Humana, além de um contato com o próprio governador também, onde nós colocamos que está dentro do Programa Nacional de Direitos Humanos a recomendação de que estados, municípios e o Distrito Federal criem comitês estaduais, municipais e distrital de diversidade religiosa. E a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido, quando a própria secretária da Mulher e da Diversidade Humana vai puxar um pouco essa discussão e essa articulação parterial, comitê estadual. Iraê Lucena, que é a secretária, e também a audiência pública, né, que a sessão especial da Câmara ontem, que teve um debate muito interessante com vários representantes também de órgãos públicos, né, no sentido também de se comprometer com essa questão aqui na Paraíba. O fato de criar um conselho estadual não impede que vocês façam um conselho municipal, né, de diversidade religiosa. Muito ao contrário, né, quanto mais nós ampliarmos essa discussão, quanto mais pessoas nós agregarmos a esse movimento, mais poderemos fazer ações preventivas e também de ações, quando for necessário, mais combativas mesmo, né, quando acontece intolerância, porque talvez a gente não se dê conta, mas essa questão da intolerância tem aumentado muito no país. E é muito preocupante mesmo. Então, nesse sentido, sim, a gente coloca esse desafio, compartilha o que nós conseguimos durante essa semana já articular aqui. Eu acho que o professor Carlos André é um grande articulador aqui e parte do Comitê Nacional, né? Então, são algumas questões que eu compartilho agora com vocês, que a gente pode abrir para o debate, né, e aprofundar e também tirar dúvidas que vocês tiverem. Essas culturas, digamos assim, estão ainda tão aprofundadas no campo, não só na sociedade, mas também no âmbito das instituições, e também fazendo uma ponte com o que não só o professor Carlos André, como o nosso amigo de Marte, Marciano, aqui expôs, temos uma preocupação imensa. Pega Marciano aqui, primeiro pelo desconhecimento de grande parte da população, inclusive dos próprios agentes que são do Estado, os agentes públicos, do que são os direitos humanos. A complexidade, a grandiosidade do conjunto de direitos que são, que permeiam os direitos humanos e que não são implementados. E, afora isso, a constatação que vemos que no âmbito das esferas públicas, a confusão que existe por parte dos agentes públicos de suas convicções pessoais para com a sua ação que deve permear a legalidade, que deve permear no contato, na sua interação com a sociedade, naquilo que são as demandas, naquilo que lhe chega. De maneira que isso, a cada vez mais, nós vemos, por exemplo, situações por perceber, tomar conhecimento de situações em que representantes de segmentos da defesa de direitos, da pública, da defensoria, em épocas passadas, né, não sei se as pessoas que mencionaram essas situações deixaram de cumprir com a obrigação que lhes era cabida, por exemplo, apresentar uma denúncia,
por uma convicção sua e usar o poder do cargo que ocupava para dissuadir as pessoas ou de forma antiética, mostrar que os fatos acontecidos, o que para eles foram levados e que se constituíram intolerância, desrespeito à lei, não era. Então, quando chegamos num ponto como esse, e quando vemos, por exemplo, no Congresso Nacional e outras tantas instâncias, de forma muito explícita, a defesa de posições religiosas que são próprias dos deputados, da bancada evangélica, você tem a bancada X, a bancada daquilo, Y. Quando vemos, como a menina mencionou, acompanhamento no Congresso, falei muito, você tem as quartas-feiras o culto evangélico, dos plenários das comissões que são os maiores plenários. Aí chegou um ponto que os católicos ficaram preocupados com aquilo e ele começou a fazer a missa em um outro plenário menor. O que acontece? Mas vá um umbandista ou vá um Hare Krishna, ou vá tentar o mesmo espaço lá. Não consegue. Na realização de seminários e ações desenvolvidas no próprio Congresso Nacional para discutir o tema, cartazes como foram rasgados. Centenário da Umbanda, por exemplo, eu fui feito no seminário, nós podemos participar de alguns dos seminários, e os cartazes foram rasgados das portas dos gabinetes dos deputados. Você vê o nível de como essa questão ainda tem a necessidade de ser trabalhada. Essa semana tivemos duas situações interessantes. Uma, da parte de um deputado, representante do deputado federal de São Paulo, bastante conhecido por sinal, por ter dado declarações que a África dos demônios, não digo o nome do santo, mas digo o milagre. E aí ele, juntamente com a bancada a qual representa, fazendo uma articulação lá para impedir que houvessem as audiências públicas ou que estavam algumas já marcadas para discutir temáticas vinculadas à intolerância. Nós temos uma audiência pública aprovada na Comissão de Direitos Humanos, deverá ser realizada no primeiro semestre de 2013 e outro, na audiência pública, na Câmara, no seminário. No Senado, nós temos marcado já sobre si duas audiências públicas. Pois bem, então, essa semana o cidadão lá estava articulando para que pudesse haver, fossem barradas a realização de audiências públicas, que são um instrumento em que a sociedade é ouvida e o legislador, em tese, abre espaço para que a sociedade seja apresente suas soluções, querendo evitar ou impedir a aprovação através de requerimento dos processos administrativos internos da Câmara desse tipo de proposta. Faz parte da nossa Constituição, interessante. Mas se fosse colocar, seja no Tribunal de Justiça, representação de algum orixá, que também é cultural, também faz parte da nossa Constituição, duvido que houvesse a bondade e a alegria por parte da predisposição para aceitar essa colocação. Também mesmo, a falácia do argumento naturalista, que é um argumento perigoso, um argumento que já deu base no século XX ao fascismo, ao nazismo. Culturais também são, por exemplo, a escravidão. A escravidão é cultural. A escravidão estabeleceu como dado da cultura, não voltar a ela. O machismo, o patriarcalismo é cultural. Também vamos voltar a ela. A Inquisição, por que a Inquisição é cultural? Cultural, parte da cultura, há 1000 anos, não sei. Se não voltar também a cultura, então, é um argumento falsamente irracional. É um argumento do irracionalismo, fingindo-se iluminista, que toma conta do poder que está sendo utilizado pela AGU. O vergonhoso é ser utilizado pela AGU. Se
fosse utilizado na ponta lá da sociedade por alguém ignorante, alguém que não tinha, mas utilizado pela AGU, eu acho que a gente deve combater até em nota, até argumentativamente, porque o contra-argumento em relação ao culturalismo não tem resposta. Nesse sentido, eu lembro um colega que essa semana discutiu sobre esse tema, trouxe um tempo, não sei se foi ele que inventou ou já está para pesquisar. Vivemos um período em que está se tentando instituir aqui no Brasil uma espécie de que se chama de cristifascismo. E esse é um período que nós vivenciamos isso aqui em Campina Grande. Deixar bem claro isso. A religião é espaço de poder, existem outros tantos interesses vinculados à utilização da religião, e isso é uma questão preocupante. Mas gostamos sempre de lembrar isso. Na medida que o indivíduo, por exemplo, chega para buscar tentar uma vaga de trabalho em qualquer local, e o cara está colocando lá qual a sua religião, ele diz, por exemplo, se por acaso ele tiver coragem de dizer que é, por exemplo, de matriz africana, esse emprego não vai arranjar, ele não vai trabalhar ali. Então, se isso é considerado natural, estamos bem complicados. Nós estamos vivenciando uma situação bastante complicada. A partir do que o Marcelo colocou, relembrando ele, uma situação em que nós temos uma perspectiva histórica agora, daqui para frente, uma perspectiva vinculada às questões ambientais, bastante, digamos assim, preocupantes. E isso tenderá a acirrar, e aí misturado nesse contexto, isso tenderá a acirrar posições. Vivemos também um processo que ao mesmo tempo agora, diz a canção, em que há uma necessidade e também há uma busca e uma demanda para reconhecimento do direito. Isso é um processo longo, não estão distantes, temos minorias, N pontos que estão fervilhando, buscando ainda o exercício dos direitos humanos, aquilo que está previsto na Declaração Universal para 63 e 64 anos, e que, infelizmente, no concreto ainda não se manifestou plenamente, embora haja as menções, embora haja a Constituição, no nosso caso, trabalhando, embora já haja na legislação infraconstitucional o encaminhamento delimitando isso, porém, nós estamos distantes aí. Nós temos a busca de conquista de direitos, nós temos as emergências tantas de ordem ambiental, política, social, que ainda estão distantes, que podem agravar-se ainda mais. Nós temos nesse contexto ainda esses setores extremamente conservadores, ou setores que têm interesses outros, que usam a religião para a manutenção de suas benesses e de sua força, dilapiando e buscando ampliar e ocupar espaço com uma força imensa, e usando para isso mídia, usando para isso diversas formas de difusão de ideias. E, do outro lado, nós temos aqui todos nós preocupados, de certa maneira, atentos para o que está acontecendo, e muitas vezes até nos sentindo impotentes diante do tamanho do problema a ser enfrentado e como poderemos e se poderemos enfrentá-lo para que não se repitam no futuro as mesmas tragédias e erros do passado